Vamos então dar início. Vamos baixar o Observer, que vai ser o único programa que nós vamos precisar, além de um programa com a plataforma aí para trabalhar com Android. Nesse caso, eu vou estar utilizando o Android Studio, acho ele um software mais completo para estar desenvolvendo, mas você pode aí trabalhar com as plataformas em Java ou qualquer outra. A forma de fazer a conexão aqui, com MySQL vai ser da mesma forma. Então aqui, na verdade, o que você pode selecionar seria a plataforma para o Android e também o servidor local, que nesse caso eu vou estar trabalhando aqui com o AMP Server, mas você pode utilizar o Vertrigo Server, o Champ, ou pode até mesmo, caso você já tenha aí uma hospedagem, um domínio, você pode utilizar essa hospedagem. Não precisa estar utilizando o servidor local. Estou utilizando ele porque geralmente nos cursos eu trabalho dessa forma. Eu crio no servidor local e depois, no final, eu ensino os alunos a passarem esse banco de dados para uma hospedagem a ele. Porque para isso ele vai ter que ter então uma hospedagem, painel de controle funcionando, e muitos alunos ainda não têm porque estão justamente em fase de estudo. Então, às vezes ele não quer ali já investir para comprar um servidor ou um domínio, mesmo que seja bem barato. Então, é interessante mostrar até mesmo para questão de estudo, questão de aprendizado. Vocês aprendem a fazer aqui rodando isso de forma local na máquina e depois, caso haja necessidade, vocês desenvolvam um aplicativo, algo aí interessante, vocês coloquem isso aí em um servidor de hospedagem. Então, eu vou estar utilizando o AMP Server, ele é um software bem mais funcional do que o Vertrigo, do que o Champ, na questão de compatibilidade, porque eles são iguais, tá, joia? Mas eu vi com o Vertrigo Server dá muita incompatibilidade, então os alunos reclamavam bastante, tem algum outro programa que eu não consigo identificar aqui que está ocupando a mesma porta que ele. Geralmente é o Skype, alguns outros softwares ocupam a mesma porta que ele, e quando você inicia esse servidor, ele não funciona corretamente devido a isso. Então tomem cuidado, caso dê esse problema também, é só me avisar, eu ajudo vocês aí a encontrarem a solução ou o programa que está ocupando a mesma porta. O AMP Server é muito raro acontecer isso. Para baixar esse AMP Server ou qualquer um dos outros que vocês queiram utilizar, é só você digitar aí no Google. Então, o AMP Server Download, por exemplo, e acessar ou no próprio site da AMP Server ou no Baixa Aqui, em qualquer outro que distribua este software. O único cuidado que você tem que tomar é o seguinte: ele tem duas versões, ele tem a versão de 32 bits e de 64 bits. Se você vem com o botão direito no seu computador, você pode verificar aqui a versão do seu sistema operacional. Nesse caso, eu estou em um Windows 7 de 64 bits. Então, é óbvio que eu vou baixar um AMP Server para a versão de 64 bits. Quando você entrar, por exemplo, nesse link do AMP Server, ele vai te dar a opção de fazer o download de 32 ou 64 bits. Então, é de acordo com a sua versão. Para instalar o AMP Server é muito simples, tá? Você dá um duplo clique aqui sobre ele, pede para executar e ele vai te dar aqui um passo a passo da instalação. Então é só você avançar, não tem configuração nenhuma, você clica aí em avançar, deixa eu confirmar aqui como administrador, seleciona o idioma, vou trabalhar aqui em inglês, vai clicando em Next aqui, aceita os termos de licença, até com que ele faça a instalação. Eu vou manter o local padrão, tá joia? Ele instala ele no C2 pontos e cria uma pasta. Se for 64 bits, ele vai chamar essa pasta de WAMP64. Se for 32, ele vai chamar apenas de WAMP. Então, vou deixar aí o WAMP64 mesmo, e vou dar Next. Ele vai falar que já tem ali uma instalada, então no meu caso eu não vou instalar novamente. Por quê? Porque eu já tenho essa instalação feita. Se você não tiver, é só ali continuar e aguardar que ele vai instalar. Se eu venho aqui no meu disco local C, realmente eu já tenho a minha pasta aqui do AMP64 instalada e a pasta www dentro dela aqui também já instalada, já criada. Então é aqui dentro que eu vou rodar o meu PHP, rodar aí os meus arquivos de forma local. Para iniciar o AMP, após ele estar instalado, geralmente ele cria aqui na área de trabalho um ícone, Se ele não criar, você pode buscar aqui também no computador, o AMP Server. O meu já está até rodando aqui. Deixa eu parar ele, fechar, botão direito, exit. Vou mostrar para vocês aí. Então, inicia ele, clique em sim. Ele já vai, então, começar a carregar aqui na área de notificação abaixo, Ficou verde, perfeito. Ele já está funcionando. Então, se você quiser fechar ele depois, é só vir com o botão direito e clicar em Exit. Eu não vou estar fechando ele aí. Para você testar se ele já está local mesmo, é só você digitar aqui, localhost, e dar Enter. Aí ele já cai aqui no AMP Server. Perfeito. Então, ele está funcionando.
né, e já está rodando aqui de forma local no meu computador. Na próxima aula nós vamos criar o banco de dados, criar o usuário, lembrando que se você tem aí um painel de controle, uma hospedagem, né, já para poder utilizar, você pode fazer direto nela, não precisa estar criando aqui dentro de um servidor local. Se você não tem, pode utilizar, né, do passo a passo que eu estou mostrando e fazer de forma local mesmo, para que nós possamos fazer os testes.